Bom, pessoal, vamos falar agora sobre o estudo analítico da circunferência. Vou fazer uma série aqui de aulas sobre esse tópico, é muito importante. Eu quero detalhar, mostrar todos os segredos aí para que você possa dominar de uma vez esse assunto que as pessoas geralmente têm dificuldade, tá bom? Então, primeira coisa, a gente vai considerar um ponto fixo, que eu vou chamar de x0, y0, e um número real positivo r. E aí o conjunto de todos os pontos do plano que distam R desse valor, desse ponto fixo, o conjunto desses pontos vai ser considerado uma circunferência. Beleza? Então a propriedade básica é a distância de qualquer ponto desse lugar geométrico até o ponto fixo, que eu chamei de O, que é o centro, é constante, igual a esse valor positivo que a gente vai determinar, vai chamar de raio. Então, aqui é o conceito, tá? Aplicando o conceito. A distância de qualquer ponto do plano até o centro sendo fixa, essa distância fixa, a gente tem uma circunferência. Quando eu falo, isso aqui é um ponto, isso aqui é um ponto. Então, a gente vai fazer a distância entre dois pontos. Aquela fórmula que a gente aprendeu lá nas primeiras aulas de analítica. Delta x ao quadrado, delta y ao quadrado, isso vai ser igual ao raio. Interessante que não é uma equação nova, é a equação antiga, lá de distância entre dois pontos que a gente vai usar aqui. Então aqui fica x menos x0 ao quadrado, y menos y0 ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. Então, elevei os dois lados ao quadrado para a gente deixar nesse formato aqui bonitinho. Tá aqui. Então, essa é a equação de uma circunferência que tem centro no ponto x0, y0 e tem raio R, tá? Eu vou dar um exemplo aqui. X menos 3 ao quadrado, y mais 1 ao quadrado. Eu estou colocando de propósito aqui algumas coisinhas para a gente entender. Olha só. X menos 3 ao quadrado, y mais 1 ao quadrado. Olha que a fórmula é x menos x0 ao quadrado. Quer dizer, o centro da circunferência tem coordenadas x0, y0. Se você comparar aqui x0, x0, o x do centro é 3. Porque a própria fórmula é x menos x0. Agora aqui, y menos y0. Aqui apareceu mais 1. Significa que essa coordenada aqui ela é negativa. O y do centro é menos 1. Porque a fórmula é y menos y0. Se ficou y mais 1, é porque o y0 vale menos 1. Resumindo, o número que está aqui, menos 3, para pegar o centro é só tirar, trocar o sinal, tá? Aqui y mais 1, então fica menos 1. E o raio, não esquece, é preciso tirar a raiz quadrada, tá? Porque a fórmula é igual ao raio ao quadrado, então raiz quadrada de 25 é 5. Outra coisa, eu sei que muita gente tá ligado nisso aí, mas de vez em quando eu encontro algumas dúvidas. O raio não precisa ser um número natural, tá? Pode ser um número racional, irracional, não tem problema nenhum, tá? Só não pode ser zero nem negativo, que aí não existe. O raio, aqui, isso aqui, mais isso aqui, igual a um número negativo, seria uma coisa com números complexos, era uma circunferência imaginária, nem está dentro dos reais. Isso aqui igual a zero seria um ponto, também não é uma circunferência, tá? Mas o que eu falo é o seguinte, ó, vou dar um exemplo aqui. Igual a 12. Se você olhar aqui, o centro é 5 e 0. E o raio é a raiz quadrada de 12, que é 2 raiz de 3.
Lembrando, 12 é 4 vezes 3. A raiz de 4 é 2, aí sai da raiz, fica 2 raiz de 3. Bom, então, só para ficar ligado aqui, note que aqui ficou só y ao quadrado, porque o y do centro é 0. Alguns detalhes que eu quero falar aqui, né? Essa aula é uma aula inicial, então coisas básicas. Por exemplo, um detalhe. Note que o y do centro aqui é 0. Significa que a circunferência está com o centro em cima do eixo x, porque o y vale 0. E o raio é 2 raios de 3, só que raiz de 3 vale 1,7, aproximando 1,7. 2 vezes 1,7 dá 3,4. Então, seria mais ou menos assim. Aqui é só esboço, tá, pessoal? Só para a gente ter uma ideia. Vai desculpando o desenho feio, mas para a gente entender aqui. Então, o fato de o y do centro ser 0 fez com que o centro da circunferência ficasse em cima do eixo x. Então, são coisinhas que podem aparecer. Então, aqui eu quero dar alguns exemplos básicos. Vamos lá, x ao quadrado mais y mais 1 igual a 9. Qual é o centro dessa circunferência? Então, o que eu estou fazendo aqui é justamente isso, exercício básico, tá? Centro 0 e menos 1, tá? Lembra da fórmula? Menos y0, por isso aqui é menos 1. E o raio, raiz quadrada de 9, 3, tá bom? Vamos fazer um desenhozinho aqui bem rápido, só esboço. Preste atenção. 0 menos 1. Olha, o x do centro é 0. Significa que o centro da circunferência está sobre o eixo y. Menos 1 aqui. E o raio é 3. Então, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Mais ou menos por aqui. Um esboço meio mal feito, só para ilustrar. Tá? Raio 3. Bom, então, se eu tiver a equação da circunferência, a gente já entende algumas coisinhas. Detalhe agora. Centro, 2, 5, raio, 2. Vamos montar essa equação? O que ela tem de especial? Se você comparar algumas coisinhas aqui, você vai perceber alguns detalhes. O raio coincide com o x do centro. O que isso vai acontecer? Vamos lá. 2, 5. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Olha só. Vamos fazer uma circunferência de raio 2 igual ao x do centro. Como o raio é 2, olha o que vai acontecer. Vai ficar tangente ao eixo y. Não é para fazer uma listinha para decorar essas coisas não, tá? Para entender, você naturalmente vai memorizando isso com o treino. Porque quando, olha só, o raio é igual ao módulo do x do centro, a circunferência vai ser tangente ao eixo y. E quando aconteceu o contrário, quando o raio foi igual ao módulo do y do centro, a circunferência vai ser tangente ao eixo x. Se você ficar tentando decorar essas coisas, vai dar um nó na sua cabeça, você vai enlouquecer. É melhor você, na hora do problema, você presta atenção e vai fazer o desenho direitinho. Depois você memoriza, com a prática, você vai memorizando tudo. Olha isso aqui. X menos 1 ao quadrado, y mais 3 ao quadrado igual a 9. Bom, o centro dessa circunferência é 1 e menos 3. E o raio é 3. Note que o módulo do y do centro é igual ao raio.
Quando eu for fazer o desenho, você vai ver se vai ser tangente ao eixo X ou ao eixo Y. Melhor do que ficar tentando decorar. E aí surgem milhões de coisas para a gente ficar decorando. E aí a gente nunca dá conta. Fica mais preocupado, às vezes, em decorar informação do que entender o processo. E aqui, se você entender, fica bem simples. Ó, então, bora lá. 1 em menos 3. 1, 2, 3. Tá aqui, ok? 1 e menos 3. Aí o raio vai ser 3. Quando eu pegar aqui o centro, se eu pegar um compasso de raio 3 e girar, ele vai ficar tangente. Opa! Ele vai ficar tangente aqui, ó, ao eixo X. Isso é normal, né? Por quê? Porque o tamanho do raio ficou com o mesmo tamanhozinho aqui do Y do centro. Então, naturalmente, as coisas vão acontecendo, tá? Dois últimos exemplos para a gente fechar essa aula. Como eu disse, eu quero fazer algumas aulas não muito longas para não ficar uma aula muito cansativa. Aí a próxima aula já vou contar outros detalhes sobre circunferência, tá? Dois exemplos aqui bem rápidos. Por exemplo, x menos 4 ao quadrado, y menos 4 ao quadrado igual a 16. Se você notar, tanto raio quanto as coordenadas dos centros do centro são iguais. 4, 4 e 4. Aí quando eu fizer aqui, primeiro o centro aqui vai ficar um quadrado, certinho. 4 e 4. Quando eu fizer a circunferência de raio 4, vai ficar, ó, tangente aos dois ao mesmo tempo. 4, 4, 4. Por isso que ela é tangente tanto ao eixo X quanto ao eixo Y. Isso é uma circunferência que está contida no primeiro quadrante. Pensa aí você em casa. Se fosse uma circunferência contida no segundo quadrante, o que é que mudaria? Esse mesmo tamanho de circunferência, mas ela tinha que estar no segundo quadrante. O que é que mudaria? E se ela tivesse que estar no terceiro, o que é que mudaria? E se ela tivesse que estar no quarto, o que é que mudaria? Beleza? Responde isso aí você em casa, tá bom? Aproveita e faz essas novas 3 equações. Uma para ser tangente no segundo, no terceiro e no quarto. O que é que muda? Beleza? Bom. E para finalizar, a clássica, né? Uma circunferência com centro na origem. Aqui eu vou deixar até genérico, o raio. X ao quadrado, y ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. O que é que muda? Ó, aqui está a circunferência. O detalhe é esse, centro na origem. Então aqui ficaria R, R, menos R e menos R. Ok? Aqui são exemplos, como eu falei, exemplos iniciais para a gente começar a entender. Na próxima aula eu vou começar a fazer alguns exercícios. Vou falar como é que a gente encontra as interseções da circunferência. Onde é que a circunferência corta aqui esse eixo Y? Como é que eu encontro isso? Como é que eu encontro outros tópicos aí em circunferência? Como é a equação geral, toda desenvolvida? Como é que a gente descobre a equação da circunferência a partir de 3 pontos? Tem muita coisa para a gente aprender, beleza? Mas a gente vai aprender uma coisa de cada vez, aos poucos, para poder solidificar, tá bom? Até a próxima.